Olá, irmãos, tudo bem? Olá, irmãos. A gente veio aqui para conversar um pouquinho, depois de muito tempo já sem aparecer também, para poder falar mais um pouco sobre o pão da vida e tirar alguma dúvida, né, de algum irmão que queira saber a respeito do Pai do Céu e do Messias, o filho dele que veio aqui para poder apresentar o Pai. E nesse vídeo a gente vai falar sobre Moisés e os 10 mandamentos. É isso? Isso. Sabe o que acontece, irmãos? Você já parou para pensar por que Moisés escondeu os 10 mandamentos na arca? E também por que o nosso Papai do Céu entregou os 10 mandamentos na mão de Moisés? Já parou para pensar isso alguma vez na vida? Por que o Pai do Céu entregou na mão de Moisés os 10 mandamentos? Vamos começar por aí, né, parceiro? Se você parar para perceber, Moisés não obedeceu os mandamentos que o Pai mandou, os 10 mandamentos. O mais fácil de entender, você pode pesquisar para ver que ele não obedeceu nenhum. Mas o mais fácil de entender, para o vídeo não ficar longo, é o não matarás. Quando ele desceu com as pedras, além de ele quebrar os 10 mandamentos, voltar, pegar de novo, e ir lá encontrar o povo adorando o bezerro de ouro, ele matou um monte de gente. Se não estava escrito para não matar, por que Moisés matou? Não é verdade? Pensa nisso. Pesquise. Outra coisa que eu acabei de falar. Por que o Pai do Céu deu os 10 mandamentos na mão de Moisés? Se os irmãos perceberem que Moisés e as 12 tribos de Israel fazem tudo o contrário ao que o Pai do Céu pediu nos mandamentos. Eles não obedecem às leis do Pai do Céu. Por isso, o Messias veio aqui. Quem vê o Filho, vê o Pai. Não é verdade? Em ações, em conduta, em amor, sabe? O Messias veio para cumprir as leis. Qual lei ele veio cumprir? As que Moisés não cumpriu. Se você for pesquisar hoje, é muito rica a internet de informação. Tem muitos irmãos falando sobre o pão da vida, sobre Moisés e as 12 tribos de Israel. E várias pessoas denunciando isso, sabe? Não tenha medo de pesquisar. Porque a verdade, ela é simples de entender, ela é muito fácil. O duro e o difícil é de você aceitar. Porque a vida inteira as pessoas vê filme, todas as religiões defendem Moisés, um monte de gente chama eles de profeta, homens de Deus. E realmente, de Deus, mas qual Deus? Será que eles obedecem o Papai do Céu? Ou obedecem um Deus da religião, qual já existia quando o Messias chegou aqui e o povo da religião matou o Messias? Mas para não fugir do assunto, quem vê o Filho vê o Pai, não é verdade? Ele veio cumprir as leis do Pai do Céu, que eram os 10 mandamentos. Agora, Moisés fez mais 614 mandamentos de morte. 614 leis. E colocou os 10 mandamentos junto e entregou para o povo. Porque é fácil de enganar as pessoas aqui na Terra. A gente já nasceu no mundo do caído, né? O mundo jaz do maligno. Então, quando você parar para raciocinar e falar, peraí, mas se o mundo é do diabo, o responsável do mundo por 7.000 anos, o mundo foi arrendado por 7.000 anos para o diabo. O mundo jaz do maligno. E o mundo foi arrendado a ele por esse tempo. Ele é o responsável do mundo. Por isso que mataram o Messias. Por isso que eles não aceitam a verdade. Por isso que tem tanta religião dividida que fala de um Deus, mas eles se odeiam. Eles não cumprem a lei que o Messias cumpriu, que é o amor ao próximo. Eles não têm respeito. Não tem reciprocidade de amor, não tem. Então, você raciocina um pouco a respeito disso, você vê que tem algo errado ali. Por quê? O Pai entregou na mão de Moisés, se o mundo é do diabo? Moisés não obedece o Pai do Céu? Por isso, o Pai do Céu falou, ó, tá aqui os 10 mandamentos, eu quero que você obedeça a isso. Mas Moisés nem assim obedeceu. Moisés, Elias, Eliseu, Salomão, Davi, um bando de assassino. Só que as pessoas têm medo de defender a verdade, porque para você defender a verdade, você vai ficar contra os seus amigos, contra seus parentes. Não é verdade? Sim. A vida inteira as pessoas defenderam isso. Aí de repente você entende que matar é errado. Você
fala, poxa, por que Moisés matou tantas pessoas? Por que Salomão matava? Todos os homens da Bíblia, quase. São poucos os que obedeceram os 10 mandamentos. Por isso que o Messias fala assim, ó, se você examinar, você vai conseguir perceber que eu sou o caminho que te leva até o Pai do céu. E o Messias foi contra as leis de Moisés. Uma das mais famosas foi aquela da moça. Fala um pouco, amor, senão eu vou falar sozinho aqui no vídeo. Bem, você vê lá em Apocalipse, está escrito assim, ó. Foi expulso do céu o dragão, a serpente, a antiga serpente chamada Satanás. Lembra a serpente lá no Jardim do Éden, que enganou a Eva? A serpente que Moisés levantou numa haste lá no deserto para picar as pessoas. Moisés, ele não é um homem bom. Moisés, a sua trajetória de vida inteira, só praticou o mal. O pessoal, quando estava ali no deserto, que foi tirado do Egito, passou 40 anos no deserto, foi sofrendo. Teve muita morte ali. Não fazia o que o Moisés queria, mata esse povo. Desobedecia Moisés, mata o povo. Moisés, ele não dava chance das pessoas se arrepender. Ele não dava chance das pessoas se arrepender e não fazer mais. O Messias, quando ele esteve aqui na terra, ele mostrou ao contrário de Moisés. E não é difícil você saber que Moisés é um homem mau. É só você pegar os 10 mandamentos e peneirar. Dos 10 mandamentos, você vai descobrir quem são os falsos profetas da Bíblia. Porque, resumindo em 2 os mandamentos, é amar o Pai e amar o seu próximo. Quem ama o seu próximo não mata. Quem ama o seu próximo perdoa. Não importa o que o seu próximo faça. Perdoa, assim como o Messias falou, para a gente perdoar 70 vezes 7. Quantas vezes for necessário. Porque aqui somos todos falhos. Então não adianta falar, mas Moisés fez isso porque Deus mandou. Realmente, Deus mandou, não o Pai do céu. O Pai do céu não connive, ele não aceita assassinos. Você ser uma pessoa mal, não perdoar o seu irmão por algo que ele tenha feito. Moisés, ele roubava as pessoas, ele invadia cidades, ele roubava tudo que as pessoas tinham. Tanto é que naquela terra prometida, que era a terra prometida lá, o pessoal entrou lá dentro e roubou, porque já tinha dono a cidade. O João falou dos 614 mandamentos de morte. Por que 14? As pessoas só conhecem 613 mandamentos. Mas o que ele manda matar o Messias, que é o filho do nosso Pai do Céu, ó, se o filho do Pai do Céu vir aqui, mate ele. Foi tirado das escrituras da Bíblia. Mas foi passado de geração em geração. Você vê que Josué, tem uma parte em Josué que mostra já Josué crucificando as pessoas. Dizem que é os romanos que crucificavam as pessoas, mas começou lá no templo, lá no deserto, lá. Crucificando as pessoas. Para quê? Para quando o Messias viesse, já eram já estavam estrategando. Quando o Messias vier, vamos fazer dessa forma. Então Moisés não é um homem bom. Ó, Satanás e seus anjos também se disfarçam de anjos de luz. Tá nas escrituras isso. E todos os anjos caídos que foram expulsos do céu, hoje estão disfarçados de anjos de luz. Aonde? Nas religiões. E nas religiões as pessoas adoram Moisés. Mas Moisés é o próprio diabo. Ele é o anjo que foi expulso do céu. O acusador. O acusador. Que nem o Messias diz em João 5,45. Que Moisés é o acusador. É ele que vai acusar as pessoas. Moisés não é um homem bom. Ai, mas naquela época podia. Não, nunca pôde. Agora, um assassino pode se arrepender? Ele pode se arrepender.
Se ele conheceu o Pai do céu, conheceu o Messias, sim, ele pode se arrepender e não fazer mais e mostrar verdadeiramente que ele mudou. Mas Moisés não. Moisés, ele foi e na história vai continuar sendo um dos maiores assassinos que existe na face da terra. Hitler não foi nada. Perto de Moisés, né? Perto de Moisés. Moisés matou muitas pessoas e por nada. Sim. E por nada. Se você estivesse colhendo num dia de sábado uma comida para você comer em algum lugar, ele mandava matar você. Absurdo. Absurdo, né? Então você vê que Moisés, ele não tem nada de bom. E ele é o acusador. E eu afirmo para vocês que o Moisés é o próprio diabo aqui na terra. Se o Messias veio em carne aqui na terra, o diabo também esteve. E foi no corpo de Moisés. Não deixe que os pastores da religião te enganem. Leia a Bíblia, porque lá os pastores das religiões são guiados por anjos caídos. E eles vão contar a história que os anjos caídos deixou. Por isso que o Messias fala, desculpa te cortar, mas o Messias fala isso também. Ele fala, ó, a gente não deve chamar ninguém aqui de mestre, de pastor, porque só tem um pastor. E ele deu a vida por você, que é o filho do nosso Papai do céu, o Messias. Você entendeu? Não deve chamar ninguém de pai, de padre. Você entendeu? Porque só tem um pai, o pai que está no céu. Então você vê que a malandragem do sistema que Moisés e seus anjos fizeram foi para poder aprisionar a cabeça das pessoas em um pensamento de que fazer o mal pode ser bom, contanto que seja amando de Deus. Que eles chamam de justiça isso, né? né? Fala que é uma justiça, que é absurdo. Mas, poxa vida, o nosso Pai do céu não é um Deus. Você entende? Deus tem um monte. Então, se você segue Deus, Jesus, Yahushua, Yeshua, Buda, Shiva, Alá, Maomé, Javé, tem 1 milhão de nomes, tem vários nomes, tem muitas religiões. Se você segue um desses deuses, saibam que é o mesmo, que tem um monte de nome. É Moisés, é Israel. Aí as pessoas falam, João 5,45, fala que ele é o acusador, mas o Messias fala que se vocês acreditassem nele, o povo gosta de querer se, sabe, não aceita. Quando entende, só existe um acusador. O Messias fala que Moisés é o acusador. As pessoas ainda ficam relutando. Mas você vê... Porque que Moisés ali... É porque Moisés falou do Messias. Ele falou que ia matar o Messias. A lei que a Fernanda acabou de falar, das 614 leis. Ó, quando vem alguém aqui na Terra falando que é filho de Deus, que é filho do nosso Pai do céu, mata. Tá entendendo? Aí o povo, olha, falou que é filho de Deus, mata. Porque o povo não entende que tem o Pai do céu e que tem o anjo caído, que é o Deus dessa terra, porque o diabo foi expulso do céu, porque ele queria ser Deus. Caindo aqui na terra, ele não se arrependeu, ele não ficou bonzinho, ele continuou com o plano maligno dele. Do quê? De ser um Deus. E tá aí até hoje. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Por que que Moisés roubava, matava e destruía? Já parou para pensar que quem vê a árvore, vê os frutos da árvore, conhece se a árvore é boa ou se é ruim? Olha os frutos de Moisés. Olha os frutos dos homens que seguiam Moisés. Olha o fruto de Abraão, que abriu o caminho para Moisés. E não adianta falar assim, mas... irmão, foi o pastor que disse. Irmão, a gente tem que pegar a Bíblia à risca. Então você tem que ver a parte da história do Messias. O Messias não roubou, o Messias não matou. Ao contrário, o Messias fez tudo ao contrário do que Moisés e outros falsos profetas, Salomão, Davi, esses pessoal. Os assassinos que não obedecem os 10 mandamentos. Todos esses lembra da história da moça que foi pega em adultério? Morreu também. Não, morreu não. O Messias, aqui, eles trouxeram numa praça, falou, sim. Pegamos ela em adultério quando o Messias estava aqui, lembra? Sim. Aí queriam o quê? Falar a lei de Moisés para o Messias. O que o Messias fez? Ele obedeceu às leis de Moisés? Ele cumpriu a lei. Qual lei? A lei do nosso Pai do céu. Ele perdoou. Falou para ela, vai e não faz mais. Você entende? Porque se fosse na época de Moisés, essa moça tinha morrido. Aí... Como vários outros que por coisa boba, Moisés falava, mata. Qualquer coisa. Para tirar a salvação do irmão, mata. Tá entendendo? Não dava oportunidade da pessoa se arrepender, que nem a Fernanda havia dito aqui.
Então, se você reconhece que você é um pecador e que você quer se achegar ao Pai do céu, quer estar com o Messias, o verdadeiro que deu a vida por você, aquele que obedeceu às leis do Pai, sabe? A gente fala o Messias porque as pessoas hoje, porque estão no engano, estão nas religiões, falam, é Jesus, irmão. Não, não é Jesus. O nome do Messias era Emanuel. O profeta Isaías, que é um homem que obedeceu às leis do Pai também, que você vê que ele não matou ninguém, cumpriu os 10 mandamentos ali, porque tem muito adultério na Bíblia. Mas se você tiver com a consciência limpa com o Pai do céu, pedindo ao Pai do céu de coração, quando você for estudar, pesquisar, analisar, examinar, você consegue ver quem são os verdadeiros e os que não são. Então Isaías, que era um verdadeiro profeta, disse em Isaías 7,14 que a virgem ia dar à luz a um menino e o nome dele ia ser Emanuel. Você entende? E lá em Mateus 1,23, Mateus comenta sobre isso, que era Emanuel. E depois, do nada, já está escrito Jesus. Jesus, 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 Jesus. E aí? Quem que você vai seguir? O Messias, o Emanuel, que o profeta falou? Ou Jesus, que colocaram aí de repente na história? Que é o dono do ouro e da prata, que fala que você tem que comer o melhor dessa terra. Eu sempre falo isso, sabe, nos vídeos, porque não tem como não falar. Eu preciso te dizer isso, mas a gente veio falar contra a sacanagem que Moisés e seus anjos fizeram ao esconder as leis do Pai e criar 613 leis, 614 leis, para poder misturar ali e dar junto para o povo essas leis, porque as pessoas é fácil de enganar. Ele viu que era simples de enganar as pessoas. Falou, e agora? Já mandei matar, mandei fazer um monte de coisa errada, vou dar as leis do Pai para eles? Eu vou fazer mais leis aqui, eles tiveram a ideia, ficaram um tempão lá em cima, ficaram 40 dias, se não me engano, analisando o que iam fazer para poder mostrar as leis do Pai para o povo. É tanto que quando desceu não mostrou, escondeu dentro da arca, fez 2 imagens em escultura de querubim, botou em cima da arca e falou, ó, tem poder, se alguém tocar nessa arca morre. Os caras iam tropeçando lá, andando com a arca, lembra da história? Se você ler, você vai ver. A arca ia cair, um rapaz ajudou a segurar para não deixar cair, morreu, só porque tocou na arca, que é para cumprir a palavra do todo-poderoso Moisés. Ele é poderoso nessa terra aqui. Ele é o Deus dessa terra aqui. Você entende? Se não obedecer, ele mata. E isso aí, ele passa como justiça. Mas a justiça do nosso Pai do céu é o amor. Veja quantas pessoas João Batista matou para apresentar o Messias. Nenhuma. Nenhuma. Aí você para pensar mais a respeito um pouco, você vê que João Batista fala, ó, eu sou o último que batiza as pessoas nas águas. Sabe? Depois de mim, quem vai vir aí para batizar é no Espírito. É o próprio Messias. Vai ser no seu entendimento. Se você bater na porta, ela vai abrir para você poder encontrar o caminho, que é o Messias. Se você procurar o Messias, você vai encontrar, se for de coração limpo. Porque o Pai do céu, ele lê a mente e o coração das pessoas. Ele vê quem está de verdade. Porque tem muitas pessoas nas religiões que dizem que estão atrás da verdade, mas não estão. Porque os pastores das religiões são atores. Eles estão atuando a troco de salário, de dinheiro, de benefícios aqui. Eles só se dão bem usando as pessoas e tirando vantagem dos irmãos aqui. E enchendo a cabecinha dos irmãos dos preceitos de Moisés e de coisas erradas, justificando, querendo comparar você a um assassino. Querendo comparar você com Davi. Deixando as pessoas cegas. Porque hoje, quando a gente vai falar para as pessoas que estão dentro da religião de Moisés, elas não conseguem aceitar, elas não conseguem entender que o mal não faz parte do bem, que uma pessoa que rouba, mata e destrói não é do bem. Por quê? Porque essa pessoa seguia Deus, mas elas não sabem quem é Deus. Deus não é o Pai do céu, o Criador da água, da árvore, do passarinho, que criou todos nós. Nosso Pai do céu foi que criou você, criou eu, fez o João. O Deus que Moisés seguia, o Deus que é Israel, ele não tem o poder de criar nada. Só de ele destruir. tem o poder só de destruir. Tudo que Moisés pôs a mão, ele destruiu. Não tem uma história que fale de algo bom que Moisés fez. Pelo contrário,
e nem o Deus que ele dizia que servia. Porque se o povo não obedecia, era chibatada no povo. E o Pai do Céu não. O Pai do Céu, enquanto há tempo aqui na terra, as pessoas podem se arrepender e ele perdoa, porque ele é um Pai de amor. Se nem Israel, o diabo, Moisés, ele matou. O diabo foi expulso do céu. O Pai do Céu não é assassino, entende? Ele não matou nem o diabo, o Satanás que ele expulsou. Ele falou, ó, vou expulsar meu filho para a terra para ver se dá tempo dele se arrepender, porque vou arrendar por 7.000 anos, porque o final de quem não se arrepende e não sai fora do que é errado é o lago de fogo e enxofre. Porque vai haver uma justiça no final, ó, e não é o Pai do Céu, foi uma escolha sua. Você é livre para escolher. No entanto, o Pai do Céu, ele nos dá o livre arbítrio. Quando o Messias morreu aqui na terra, que ele foi assassinado, a mando de Moisés, porque os judeus foram, se vocês lerem na história, pagaram, os judeus pagaram para matar o Messias. Pediram para soltar Barrabás e o Messias foi morto. Foi por causa da lei. Isso que você falou é interessante, sabe por quê? O povo da religião fala muito sobre isso, fala que a voz do povo é a voz de Deus. E eu concordo com isso. O Deus Israel, o Deus assassino, o Deus de Moisés, esse Deus de todas as religiões, o Deus da católica, do judaísmo, do espiritismo, evangélico, é esse Deus aí. Por quê? Olha o que a voz do povo gritou, solta Barrabás. É a voz de Deus. Mandaram matar o Messias. É uma das leis de Moisés. Isso. Então, quando eles fizeram isso, e o Messias morreu pelas leis dos judeus, que obedeciam às leis de Moisés, quando o Messias morre, existe o livre-arbítrio para a gente escolher o que é bom, o que é mal. Quem faz o bem não faz o mal. Não adianta você fazer uma árvore de uva sair morango e uma árvorezinha de morango sair uva. Não tem como. Então uma pessoa não pode produzir o bem e o mal. Ou ela é mal, ou ela é boa. Então, se você está dentro da religião e sente que tem algo de errado, pesquisa, porque realmente tem. Não vá tirar suas dúvidas com homens, com esses pastores que são manipulados por anjos caídos. Vá você mesmo nas escrituras. Examine. Fale com o Pai do Céu em secreto, no seu aposento, em secreto. Fala assim, Pai, eu quero entender. Chame ele de Pai, no seu mais íntimo, que ele é seu Pai. Você é filho dele. Chame ele no seu íntimo e fala, Pai, eu quero entender. Eu quero entender a verdade, eu não quero ficar no engano. Eu não quero ser uma pessoa má. Que eu tenho certeza que você vai acabar conhecendo o Messias, o verdadeiro Messias que veio aqui e foi assassinado. E você vai conseguir ver o Pai do Céu e entender que o bem não se junta com o mal. Que Abraão, Isaac, Jacó, Eliseu, Elias, Davi e todos esses assassinos não obedeceram o Pai do Céu, mas obedeceram o diabo, Israel, Moisés. Não se esqueça que o Messias disse em João 5,45, Moisés é o acusador. E todo mundo sabe que o acusador é a antiga serpente chamada Satanás, o dragão que foi expulso do céu. Então analisem e peça com amor, que eu tenho certeza que o Pai vai proporcionar essa grande alegria de vocês conhecerem a verdade e no final chegar ao reino do céu e dar um abraço no Pai do Céu e no Messias. É esse o recado que eu tenho para os irmãos. Eu vou deixar um presente aqui para os irmãos, tá bom? Eu não, né? O Pai do Céu que vai deixar, porque a gente nunca teve sozinho. Todas as épocas veio alguém aqui na Terra para poder nos alertar contra o mal e nos mostrar que o Messias é amor, porque ele veio para representar o Pai do Céu e a gente deve examinar as ações. Então o presente que o Pai do Céu nos permite deixar aqui é um canal de um irmão que está no YouTube hoje. Ele viajou todos os lugares onde o Messias passou com os apóstolos e ele mostra nas escrituras, ele ajuda os irmãos a examinar
com detalhes, sabe? Para poder ficar um pouco mais fácil de a gente entender também, que é sempre bom ter um irmão que nos ajude. E o nome do canal é Robert Smith 3502. Se você tiver 10 minutos por dia para assistir um vídeo do irmão, vai ajudar bastante a sua cabeça a poder entender por que os pastores, os padres, os líderes em geral, de todas as religiões, são tão distantes do amor e gostam tanto de benefício e de dinheiro. E é isso. Deixo um abraço para todos os irmãos e pesquisem. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.